Olá, ótima noite a todos, queridos colegas do Grupo de Estudos Frater Joana. É com grande alegria que retomamos essa noite para estudo da série psicológica. Iremos, então, dar início com a meditação pelo Pacheco, depois passaremos para o estudo do livro Amor, Imbatível Amor, o item Algozes Psicológicos com Flávio, e o terceiro item, que é o estudo das leis morais da vida, lei de reprodução, os itens 16, 17 e 18, que eu vou trazer para que a gente possa, em conjunto, compartilhar essas mensagens de Joana. Então, que nós possamos ter uma excelente noite de estudos. E eu vou, então, pedir agora ao Júnior que faça a nossa prece de abertura. Sim. Então, uma boa noite a todos, né? Vamos unir nossos pensamentos em Jesus numa prece. Senhor Jesus, médico amigo de nossas almas, aqui estamos, unidos em teu santo nome, para mais uma noite de estudo. Que possamos, Senhor, contar com a presença dos benfeitores espirituais, para que sejamos inspirados, intuídos, e tudo que aqui for conversado, for comentado, possa trazer naturalmente grande força, disposição para todos nós, motivação para as melhorias que precisamos fazer em nossas vidas. Em teu santo nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, dos benfeitores amigos, iniciamos o nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, passamos então a palavra para o nosso irmão Pacheco, que vai desenvolver a meditação para todos nós. Ótima noite, amigos. Então, vamos buscar uma posição que seja confortável. Sente-se confortavelmente, alinhando a sua coluna, mas sem enrijecê-la muito. Posicione suas pernas de modo que as plantas dos pés apoiem completamente no chão. Feche os olhos e respire lenta e profundamente. Vá deixando que sua atenção repouse gentilmente sobre a sua respiração. A atenção na sua respiração é a chave deste exercício para você se harmonizar interiormente. Você vai inspirar o ar lentamente pelo nariz, reter o ar dentro dos pulmões por alguns instantes e expirar lentamente, soltando o ar pela boca, com os lábios parcialmente entreabertos. Inspire. Expire. A inspiração, ela pode ser passiva. Isto é, você não precisa puxar o ar para dentro dos pulmões. Apenas expanda completamente a sua caixa torácica, lentamente. Assim, o ar irá entrar naturalmente para os pulmões.
Retenha o ar por alguns instantes e expire. Agora, a expiração é ativa. Solte o ar, sopre o ar para fora dos pulmões completamente. Inspire, contando até 3. Retenha o ar, contando até 3. E expire lentamente, contando até 3. Nesse momento, coloque a sua atenção na sua respiração, reconhecendo o caminho do ar desde as narinas até os seus pulmões. Sinta a sua caixa torácica se expandindo. Sinta também os músculos do seu tórax se alongando. Expire todo o ar lentamente pela boca, comprimindo desde o baixo ventre e subindo até o ápice dos pulmões. Respire num ritmo natural. Não precisa controlar nada neste momento. Seja espontâneo. Relaxe. Observe e sinta o movimento dos seus músculos durante a respiração. Perceba o ambiente, a temperatura, os ruídos. Se os seus pensamentos fugirem do momento presente, se te levarem para outro lugar, ou se as atribulações, afazeres e preocupações do dia vierem à sua mente, calmamente, volte a sua atenção na respiração. E volte a sua consciência para onde você está agora. Relaxe. Se pensamentos, emoções, vozes interiores e sentimentos brotarem inesperadamente, acolha-os com naturalidade e sem julgamento. Seja gentil consigo mesmo. Apenas observe-os com compaixão e acolhimento. Agora, para nossa reflexão, para uma semana feliz e abençoada, vamos refletir sobre o texto Preceitos de Paz e Alegria. Considerar quem surge, seja quem seja, por pessoa a quem devemos acatamento e serviço. Para caminhar, a cabeça mais sábia não prescinde dos pés. Nada julgar através das aparências. Cada um de nós traz uma região indevassável nos recessos do espírito, onde unicamente a sabedoria de Deus pode, com segurança, conhecer os nossos intentos e avaliar o porquê das nossas decisões. Respeitar os alheios pontos de vista.
é da lei divina que toda criatura tenha o seu lugar ao sol. Evitar reações negativas. Os outros esperam de nós a simpatia e a bondade que aguardamos de todos eles. Construir o nosso caminho particular para ir ao encontro dos semelhantes, a fim de ajudá-los de alguma forma. Somos compreensivelmente gratos ao carinho espontâneo e discreto de alguém que se disponha a entender-nos e auxiliar-nos. Abster de cultivar ou causar qualquer ressentimento. Reflitamos na lição silenciosa do céu, rechaçando pacientemente cada manhã a influência da sombra. Aproveitar o benefício do sofrimento. Para conseguir a firmeza do aço e a formosura da porcelana, é impossível dispensar o concurso do fogo. Perdoar sem condições. Em matéria de fraquezas, nenhum de nós pode medir a própria resistência, entendendo-se que Deus nos confere ampla liberdade na experiência, infundindo-nos, ao mesmo tempo, a luz da tolerância como princípio inalienável em nosso processo de autoaperfeiçoamento e educação. Quando passamos a identificar as emoções que habitam em nós de forma compassiva e com gentileza, começamos a aprender a nos harmonizar e a ter serenidade diante dos desafios da vida. Volte agora a atenção na sua respiração. Volte para a respiração regular. Sinta o ambiente ao seu redor. E vamos voltando. Movimente os dedos das mãos, dos pés. Movimente a cabeça lentamente para os lados e abra os olhos. Conserve essa serenidade o máximo que puder. E tenham todos um excelente estudo e uma excelente semana aí, após essa harmonização. Agora nós vamos dar sequência ao nosso estudo com o Flávio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para a continuação do estudo do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Hoje com o capítulo Algozes Psicológico. Neste conteúdo, Joana de Ângeles traz à tona os verdugos psicológicos caracterizados de tormentos e conflitos à criatura humana, quais a timidez, a inibição e a angústia, e o abandono de si mesmo em função desses algozes, né? Devido exatamente à debilidade de resistências psicológicas que se convertem em ausência de forças morais para combatê-los. Então, nesse sentido de combate à timidez, inibição e angústia, eu escolhi como método de apresentação, de estudo para este capítulo, a leitura de alguns parágrafos, né, uma leitura na íntegra, mas classificando-os como exposição, proposição e estímulo à superação.
Então, vamos lá. Timidez. Vocês já observaram que a timidez oculta o indivíduo, fazendo-o ausente, mesmo quando diante dos demais? Vamos ver, então, o que Joana de Ângeles expõe, apresenta e relaciona a este algoz. Primeiro, existe a timidez normal. Pode apresentar-se como fenômeno psicológico normal, quando se trata de cuidado ante enfrentamentos que exigem ponderação, equilíbrio e decisão. Ela fala que pode ser um mecanismo, por exemplo, de prudência e reflexão para a adoção de uma conduta correta. Isto no âmbito social, familiar, empresarial, de qualquer ordem, né? Outro aspecto também que ela fala que é normal, igualmente, a timidez diante de pessoas novas, né? Nos sentimos tímidos, diante de ocorrências inesperadas que exigem a resposta rápida também, né? E isso, de forma alguma, ela fala que é exteriorização patológica, portanto, é normal. Agora, ela fala, todavia, passando agora para timidez mais complexas, né? Quando se caracteriza como um temor quase exagerado ante circunstâncias imprevistas, produzindo sudorese, palpitação cardíaca, colapso periférico das extremidades, torna-se patológica daí, né? Então, ela propõe conveniente terapia psicológica, a fim de ser erradicada ou diluída a causalidade traumática, através de cujo método, e somente assim, advirá a superação do problema. Segundo, agora mais crônico, a timidez mais complexa ainda. Relacionamento com a família, principalmente com a mãe. Então, ela vai apresentar sobre dois aspectos: a castradora e a mãe superprotetora, principalmente. Esses dois aspectos impedem o desenvolvimento psicológico saudável do indivíduo, né? Nessa circunstância, ele estabelece mecanismo de timidez para preservar-se dos desafios que se apresentam a cada dia, a cada passo. Então, a mãe castradora, o que ela faz? Não lhe permite espaço para a autenticidade. Ele se sente castrado, vejam bem, nas suas aspirações e necessidades, preferindo sofrer limitação a assumir atitudes que lhe causam mal-estar e aflições. Mãe superprotetora. Por outro lado, superprotegido, vejam bem, ele sente anulada a sua faculdade de discernimento e ação, toda vez que defronta uma situação que exige valor moral e coragem. Estamos falando de timidez. Uma coisa agora muito importante, ela fala nesse aspecto, que refugiando-se na timidez, disfarça o orgulho e o medo de ser identificado, na sua impossibilidade de agir com segurança. Ele não quer que seja identificado esse aspecto, né? Protegendo-se das incomodidades que ela fala, que inevitavelmente o surpreendem. Nós estamos falando de timidez. Como consequência, então, o desenvolvimento da libido, vejam bem, faz-se incompleto,
dando nascimento a limitações e receios infundados quanto à própria atividade sexual. Veja o prejuízo, né? O que se pode transformar em conflito de maior profundidade, essa questão na área do relacionamento interpessoal, assim como na autorrealização. O indivíduo tímido, de alguma forma, é portador de exacerbado orgulho, e isto o leva à construção de comportamento equivocado. Supõe, inconscientemente, que não se expondam, resguarda a sua realidade conflitiva, impedindo-se e aos outros, impossibilitando uma identificação profunda do seu self. Quer esconder self, né? Não deixa ser identificado o seu self. Isso é muito complexo. Noutras vezes, subestima-se a tudo aquilo que poderia induzi-lo ao crescimento psicológico, ao aprendizado, a um bom relacionamento social, e torna-se um fardo, considerando que as interrogações, né, que poderiam propor, os contatos que ele poderia manter, não são importantes. Ele considera que não são importantes. Na sua ótica psicológica distorcida, o que lhe diz respeito não é importante, tendo a impressão de que ninguém se interessa por ele, que as suas questões são destituídas de valor, sendo ele próprio desinteressante e sem significado para o grupo social. Timidez. A timidez oculta, como nós já falamos, fazendo-o ausente mesmo quando diante dos demais. Joana de Ângeles afirma: a timidez é terrível algoz por aprisionar a espontaneidade, que impede o paciente de viver em liberdade, de exteriorizar-se de maneira natural, de enfrentar dificuldades, com harmonia interna, né? Compreendendo que toda situação desafiadora exige reflexão e cuidado. A ausência também, o que ela fala também é o seguinte, que a ausência da timidez não significa presença de saúde psicológica plena. Por quê? Não raro, outros algozes do comportamento desenham situações também críticas que necessitam ser orientadas da mesma forma, corretamente, precisa ser orientada corretamente. Então, Joana de Ângeles propõe, em relação a esse aspecto desse algoz, desse verdugo psicológico, que é a timidez. A timidez pode ser trabalhada também mediante uma autoanálise honesta, de forma que o paciente deva considerar-se alguém igual aos outros, né? Como realmente é, nem melhor, nem pior, apenas diferente pela estrutura da personalidade, pelos fatores sociais, econômicos, familiares, com os quais conviveu e que o modelaram. Essência. Toda fuga leva a lugar nenhum, especialmente no campo emocional. Joana de Ângeles, nesse aspecto, estimula uma reflexão, uma preocupação que deve vicejar no íntimo de todos os indivíduos, tímidos ou não, é que não se deve considerar sem importância ou tão insignificativo que lhe
notarão a presença ou a ausência. Assim, através dessa reflexão, conhecimento, discernimento, nos levar a uma conduta tranquila, caracterizada pela autoconfiança e naturalidade nas várias situações que proporcionam bem-estar e conquista da espontaneidade, combatendo, assim, a timidez. Muito bem, passamos, então, à inibição. E que tem a ver com a timidez, porque ela fala: a timidez excessiva disfarça o orgulho dominador. Algumas vezes, ela fala que esse estado, né, de timidez excessiva decorre de um mecanismo inibitório fixado na personalidade. Ele está fixado na personalidade e se transformou em comportamento doentio. Então, ela expõe, apresenta complexo de inferioridade. O indivíduo que se atormenta, vitimado pelo complexo de inferioridade, mesmo que camuflado, evita chamar a atenção, mas interiormente vive um vulcão de ansiedades interiormente, né? E aspirações que asfixia aflitivamente. Toma posições isolacionistas, de onde observa o mundo exterior e a outras pessoas, considerando-as levianas porque alegres, insensatos porque elas são espontâneas, ou exibicionistas porque extrovertidas. Ponto de vista dessa timidez dominadora, né? Essa inibição crônica. Bom, experimentando a castração emocional que o impede momentaneamente de viver o clima social em que se encontra, né? Ele se sente rejeitado quando é ele próprio quem se recusa a participar, né, das atividades nas quais todos se encontram. Não apenas isso, mas também se utiliza do falso recurso de justificação, supondo-se isolado porquanto ninguém se interessa pela sua pessoa, quando, em verdade, por sua vez, tampouco ele se empenha em tomar conhecimento daquilo que se passa fora de si mesmo, ou mesmo demonstrar algum interesse pelo seu próximo, como é natural, não se apresentando receptivo em razão do respeito que todos se devem mutuamente. As pessoas também poupam-se ao prazer ou não prazer de buscá-lo para manter qualquer tipo de intercâmbio fraternal ou afetivo. A inibição, ela conceitua essa resistência psicológica íntima às pessoas, a acontecimentos e conduta, é causa de muitos males na área da emoção. Empurra o paciente para reflexões pessimistas e autodestrutivas como forma de autorrealização doentia. Então, o que a Joana de Ângeles propõe? A valiosíssima contribuições de diferentes psicoterapias modernas constitui bênção para os transtornos psicológicos e psiquiátricos das mais variadas ordens, não devendo permanecer esquecidos, né, os fatores que desencadearam as ocorrências que precedem ao berço, vidas passadas. Por outro lado, além das psicoterapias acadêmicas, que auxiliam na libertação dos fenômenos de inibição, o interesse do paciente, do próprio paciente, né, é de grande valia, mesmo durante o processo de reconquista da saúde. Inicialmente, deve ser estabelecido, ela propõe veementemente
o desejo de se sentir bem, liberando-se da perturbação, da perturbadora sensação de permanente mal-estar a que se está acostumado. Então, para tanto, a substituição como terapia, né? Ela propõe a substituição de pensamentos negativos, substituição de pensamentos autopunitivos, autodepreciativos, por outros de ordem emuladora ao progresso, à alegria, torna-se de vital importância. Joana de Ângeles, então, estimula a compreensão e cada indivíduo é um universo de emoções, de conquistas, de valores por descobrir, merecendo investimentos de alto significado. Considerando que o desenvolvimento psicológico do ser humano é processo lento, que deve apresentar-se seguro, sem oscilações, vencendo as diferentes etapas e fixando-as no comportamento, a fim de que se estabeleçam novos patamares que devem ser conquistados. Né? Então, agora, passamos, após ver o que Joana de Ângeles apresentou, propôs e estimulou a respeito da inibição, passamos agora à angústia. O que ela expõe, propõe e estimula. Angústia, o que é? Primordialmente, é insatisfação, a angústia. A angústia é a terrível agonia que limita o ser na estreiteza das paredes da insatisfação, pela falta de objetivo e da essencialidade da existência. De onde vem a angústia? Ela é resultado de inúmeros desconfortos morais, expressa-se em desinteresse doentio e afugente, que punge o ser, levando a graves transtornos psicológicos. É muito grave porque é radicado no espírito e exterioriza-se como ressentimento da vida. Angústia, né? Processo de desestruturação da personalidade, azedume e infelicidade. À medida que se for estabelecendo os contornos e conteúdos da amargura, os resíduos psíquicos pessimistas, eles foram se acumulando em formas de toxinas que passaram a envenenar os comandos mentais, entorpecendo os neurotransmissores, né? E perturbando as comunicações. Vidas passadas. Sob este ângulo, aí se pode contabilizar este doloroso processo de instalação da angústia, os efeitos do comportamento desastroso e em existências transatas, como ela fala, quando mal baratou as oportunidades felizes que lhe foram concedidas pela vida, ou as utilizou indevidamente, produzindo desaires e desconfortos, quando não gerando desgraças de efeitos demorados. Agora, pelo aspecto do inconsciente profundo, trazendo esculpida no inconsciente profundo a culpa após um despertar doloroso para a realidade, o espírito que se reconhece indigno de autoestima, mergulha no abismo da autopunição sem dar-se conta, tornando-se angustiado e, sobretudo, magoado em relação a todos e a tudo. A ótica do paciente angustiado é distorcida em relação à realidade, porque as suas lentes estão embaçadas pelas manchas morais dos prejuízos causados a outras vidas, tanto quanto em razão
das injunções dolorosas a que ele se sentiu relegado. Então, Leon de Anjos propõe nesse aspecto da angústia, somente através do esforço bem direcionado em favor do reequilíbrio e utilizando-se de terapia específica, é que se torna possível a libertação do estertor da angústia, estabelecendo comportamento saudável, recuperando os objetivos existenciais perdidos em razão do estabelecimento de novos programas de vida. Joana de Ângeles, então, estimula a prática do amor, imbatível amor. O amor preenche qualquer vazio existencial. Por despertar emoções inusitadas, capazes de alterar a estrutura do ser. Quando asfixiado, continua vibrando até o momento em que rompe com força motriz indispensável ao crescimento interior, que faculta amadurecimento e visão correta das metas a serem alcançadas. Então, esses 3 algozes psicológicos, como falamos no início, leva ao abandono de si mesmo, que é o último aspecto, né? Como dissemos no início, né? A debilidade de resistência psicológica se converte em ausência de forças morais, conduz o paciente aos estados mórbidos. Quando acometido dos desconfortos da timidez, da inibição e da angústia, que lhes trabalham os mecanismos da mente, deixando-o à deriva, isso, como folha seca ao vento. Então, gera revolta e pessimismo, consequência, desesperação interior, sem motivação estimuladora para buscar objetivos salutares nos rumos existenciais. Então, ele autoabandona-se, descuidando da aparência como efeito do pessimismo que o aturde. Descuida-se, principalmente, da aparência, né? Passa a exigir uma assistência que se não permite. E quando alguém se dispõe a oferecê-lo, ele recusa, agredindo ou fugindo para atitudes de autocomiseração nas quais ele se compraz. Estamos falando do abandono de si mesmo, esse aspecto, quando escravizado aos algozes, aos verdugos psicológicos. Quais? A timidez, a inibição e a angústia. A timidez é couraça forte que aprisiona. A inibição é tóxico que se asfixia. A angústia despedaça os sentimentos. Que se tornam estranhos ao próprio paciente, que perde o contato com a realidade objetiva dos acontecimentos e das pessoas, para somente concentrar-se no próprio drama, isolando-o de qualquer convivência saudável. Conclusão: são esses distúrbios emocionais, algozes implacáveis que merecem combate sistemático e diluição contínua, não lhes permitindo fixação interior. A ocorrência de qualquer um deles é fator de imediata
procura de reequilíbrio e de terapias correspondentes. Então, Joana de Ângeles propõe que somente através do esforço bem direcionado em favor do reequilíbrio e utilizando-se da terapia específica é que se torna possível a libertação da angústia, restabelecendo o comportamento saudável, recuperando os objetivos existenciais perdidos em razão do estabelecimento de novos programas de vida. Eu fiz uma releitura aqui da inibição, mas voltando aqui à sequência, da conclusão que ela fala que a ocorrência de qualquer um deles é perfeitamente normal no comportamento humano, qualquer um deles, da timidez, da angústia, da inibição, servindo para fortalecimento dos valores íntimos e da própria saúde emocional. Então, finalizando, Joana de Ângeles propõe inevitável para sua erradicação a busca de recursos preciosos, alguns dos quais os mais importantes se encontram no próprio enfermo, como, por exemplo, a autoestima, a necessidade de autoconhecimento, e do positivo relacionamento no grupo social, que são negados pelos distúrbios castradores. E Joana de Ângeles, então, estimula a rever os direcionamentos da mente. O indivíduo é com muita propriedade, ela diz, a mente que o direciona. Nós sabemos disso, né? As ocorrências traumatizantes, por isso mesmo, ao invés de aceitas pelo self, devem ser liberadas, mediante catarses próprias ou através da transmudação dos conteúdos, de forma em substituição aos pensamentos destrutivos, perversos, negativos, passe a ser cultivado aqueles que devem reger, né, os pensamentos que devem reger as realizações edificantes, interagindo na conduta que se alterará para melhor, direcionada para a saúde. Desse modo, o esforço para o autoconhecimento se transforma em necessidade terapêutica, porquanto o aprofundamento sereno na busca de respostas para os conflitos da personalidade culminarão apresentando a cada um informações que não haviam sido detectadas lucidamente e que passarão a contribuir de forma valiosa na conduta. Então, propósito, luta interior, propósito de relevância em relação ao futuro e de superação das marcas do passado. Então, meus amigos, resumidamente, foram esses os aspectos do capítulo de algozes psicológicos, os seus aspectos de superação, de combate, de conhecimento e de autoconhecimento também, né? Que Joana de Ângeles expõe, propõe e estimula. A superação e o autoconhecimento e a superação. E principalmente ao combate desses verdugos psicológicos. Então, dessa forma, deixo a palavra àqueles que queiram também fazer algum comentário.
Bem, amigos, eu gostaria, sim, né, de fazer uma colocação em cima do que o Flávio expôs, com relação à questão da timidez, né? É interessante essa colocação de que ela existe em diversos níveis, né? Numa gradação que a gente não pode dimensionar, né? E a colocação que foi feita que uma das raízes, né? Uma das causas da timidez é exatamente a educação superprotetora, né? Ou castradora, né? Isso me chamou bastante atenção, porque normalmente os educadores, os pais, muitas das vezes não imaginam que aquela forma de direcionar a educação, aquela forma de trabalhar esse processo, está contribuindo para o desenvolvimento da timidez dos filhos. Não tem essa ideia, né? Mas está trazendo prejuízos, e prejuízos vai trazer prejuízos e prejuízos graves, onde essa timidez vai se tornar um verdadeiro algoz psicológico para aquela criatura, né? Então, o Flávio estava fazendo a exposição e eu estava pensando que tudo aquilo que, de certa forma, traz um prejuízo a uma outra criatura é também um processo obsessivo, né? Um processo obsessivo de encarnado para encarnado, né? Não há dúvida que é um processo obsessivo. Só que é um processo obsessivo sem a intenção, né? Os pais, naturalmente, não têm aquela ideia de prejudicar o filho fazendo aquela forma superprotetora de educar, ou até mesmo de castradora, com medo de que o filho se perca ou se prejudique em algum ponto, né? Então, é uma ação negativa, né? É um processo obsessivo, mas ele é inconsciente, não é algo pensado, né? E aí isso faz com que a gente fique assim refletindo, né, da responsabilidade que é o processo de educação, e muitas das vezes as pessoas se tornam pais e não têm a ideia da dimensão da responsabilidade que é esse processo de educar, né? E depois que a timidez se instalou no psiquismo daquela criatura, depois tem que buscar o tratamento, né? Buscar as terapias, que o Flávio já colocou aí, segundo Joana de Ângeles, né? E realmente não é fácil corrigir depois todas essas questões. Não se corrige uma situação dessa de uma hora para outra, de um momento para outro. Isso requer trabalho, empenho, requer, às vezes, terapias, tratamentos mesmo, né? Da mesma forma, quando ocorre um processo obsessivo, a pessoa chega na casa espírita, ela chega lá com um quadro de obsessão. Então, vamos encaminhá-la para o trabalho da desobsessão. É feito a desobsessão, a entidade é afastada, ela é encaminhada, mas deixou sequelas. Aquela ação sobre aquela criatura deixou questões ali no psiquismo daquela pessoa, e que nem sempre a pessoa entende isso. Ela pensa que basta retirar o espírito, até pensa, né, assim, que é arrancar o espírito como se tira um carrapato, arranca um carrapato, né? E não é assim. Aquele espírito ele vai ser encaminhado, vai ser esclarecido, vai ser orientado, tudo bem, né? Mas depois, aquela pessoa que sofreu aquele assédio, ela também vai precisar ser trabalhada. Aí entra a fluidificação, a magnetização, o passe, a terapia do estudo, das reflexões, das meditações, que também pode acontecer, e de uma série de outras terapias para poder aquela criatura voltar ao seu estado normal depois daquele assédio, depois daquela obsessão, né? Então, com relação à timidez e a relação de castração e superproteção,
depois também vai ter todo um trabalho para ser feito com aquela pessoa, né, para que ela volte a ter o seu psiquismo saudável, né? Estou me alongando aqui um pouco, mas é porque, na realidade, essa questão chama muita atenção da gente, né? São coisas que passam, às vezes, despercebido. Essa questão da angústia, da inibição, da timidez, a raiz de tudo isso, né? E como trabalhar depois para corrigir tudo isso, né? Isso chama tanto a atenção da gente, né? Realmente, Joana de Ângeles faz a gente pensar, né? Mas era isso, Flávio, que eu queria colocar. Desculpa aí se eu me alonguei muito. Acho que foi muito bem colocado, Júlio. É importante também frisar que, assim, parte, né, da formação da personalidade do indivíduo, ela é construída na infância e também se soma a toda a bagagem das reencarnações, né, toda a bagagem milenar do espírito, né? Mas a Joana tem mencionado nos últimos estudos, né, a importância da educação adequada, né? E tem sempre mencionado aí a questão as ações aí castradoras dos pais, né? Não vamos falar, ela cita muito a mãe, mas eu acho que os pais aí são responsáveis também, né? Senão a gente vai imputar toda a culpa, né? Verdade. E isso faz com que se crie, né, crianças inseguras, né, sem a condição, sem o hábito de tomar decisões. E à medida que vão crescendo, virando adolescentes e chegando na idade adulta, eles não são pessoas, indivíduos totalmente inseguros para tomar decisões, porque não foram devidamente educados para isso, né? Não crescem então com medo, com insegurança, né? E isso, somados aí à personalidade aí construída nas vidas pretéritas, né? Pode causar, sim, situações muito graves, né? Eu trouxe aqui, eu estava lendo aqui e vi uma questão de Kardec interessante aqui, né? É a questão 255, para a gente corroborar um pouquinho. Questão 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Então, a resposta da espiritualidade é que as angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos, né? Então, vem bem a calhar esse termo algozes, né? Essa questão da angústia, da inibição, da timidez. Né? Então, essas angústias morais, nós vamos entendê-las aí, né, como a fragilidade com que essas criaturas se encontram em termos de insegurança, o mal-estar diante de uma situação que tem que tomar uma decisão, situação em que elas se sentem julgadas, então não têm a firmeza para tomar uma decisão, né, e se colocam numa situação de vulnerabilidade aí diante do mundo, né? Então, isso que eu gostaria de complementar o que o Júnior disse aí e sobre a exposição do Flávio. Senhores, se me permitem, olha, me impressiona a sintonia de cada um, viu? Parabéns ao Flávio pelo estudo, e é impressionante como os temas e a participação de todos, elas parece que são direcionadas para o mesmo entendimento, né? O que enriquece muito. Eu estudei o capítulo anterior, dei uma olhadinha para poder entender o seguinte, e olha que parece que é um resumo de tudo que vocês disseram, né? Parece ou é um resumo, é uma introdução de tudo que vocês disseram. Olha que interessante. Ela vai dizer assim que muitos desses algozes psicológicos se instalam na infância. No capítulo anterior, autoafirmação, né? Ela vai abordar o conceito do não. Olha que interessante. Ela vai dizer assim, quando a criança diz sim para tudo, na verdade ela age mecanicamente e por instinto, né? E ela diz que quando diz não, é o senso de si mesma. Ou seja, ela diz que é uma mensagem do self para o ego que está estabelecendo uma identidade
começar já a exercitar a autoafirmação. Então, ela diz assim, a criança está exercitando a sua reserva de espaço físico e moral. Às vezes ela diz não, o neném vai tomar banho, ela diz não. Né? Então, ela está chamando atenção, ela está fixando um espaço físico e um espaço moral para dizer, olha, eu existo. Né? Olha que interessante. Então, a educação, como todos disseram, deve ser no sentido de esse não pode ser contrariado por si só. Né? Seria uma educação castradora. Né? Tem que ser conversado com a criança, mostrar a razão e respeitando o não da criança, respeitando e mostrando do outro lado a necessidade do sim, mas com respeito e desde cedo fazendo com que a criança possa entender a sua, vamos dizer assim, a sua como é que eu diria? A possibilidade dela, dentro da sua razão, dizer não. Né? E analisar a possibilidade, dentro de uma razão, de ser sim. Mas isso vai fazer com que ela, se decidindo por isso, ela crie a autoafirmação. Olha que interessante isso. E ela vai dizer assim, intimamente já existe e solicita e merece atenção. Né? Depois ela fala assim, a inibição da negativa, quando a criança não lhe é permitida, não lhe é dada atenção no sentido de com que ela possa dizer não, né, possa negar aquilo que ela acha dentro do conceito dela, dentro da razão de ser não, ela vai dizer assim, dará alguém no futuro que não saberá o que realmente deseja na vida. Ela não sabe dizer não. Né? Ela não sabe dizer não. Existência sem objetivo, porque alguém sempre decidiu por ela. Né? Indiferença a qualquer resultado. Se tiver ruim, tá bom. Se tiver bom, tá bom também. Olha o que e aí ela vai dizer assim, vão criar adultos, o Pacheco acabou de falar, inibido, tímido e com a recusa de si mesmo. Ela não tem autoafirmação. E a gente vai lembrar Jesus. Por isso que Jesus dizia, olha, seja o seu sim, sim, seu não, não. É interessante isso, né? Jesus, como grande psicólogo, ele já falava isso. E Emmanuel vai dizer que o não, muitas das vezes, é mais construtivo que o sim. A gente vai lembrar aquela passagem daquela mulher que queria entrar em nosso lar, né? E ela tinha vários pontos de aborto, né? E aí ela pedia encarecidamente que fosse recolhida. Lógico que aborto, cada caso é um caso, a gente não está aqui julgando ninguém, mas naquele caso ela pedia para ser acolhida em nosso lar, e André Luiz, e ela pediu encarecidamente, André Luiz, e teve a negativa do mentor, falou, não, ela não pode, no momento ela não está em condição de entrar. E aí André Luiz falou, mas como? Ela tá encarecidamente pedindo, necessitada, e o mentor explica, não, ela talvez iria contribuir negativamente para o ambiente, né? E não seria interessante, não seria bom para ela naquele momento. Olha que às vezes o não constrói mais que o sim, né? Isso é autoafirmação e conhecimento. Então, tudo que vocês falaram realmente está ali dentro dessa observação do capítulo anterior, né? É uma introdução muito, acho que significativa e importante para o estudo que foi desenvolvido pelo Flávio e comentado por todos vocês. Era isso, amigos. Wilma, se você quiser comentar alguma coisa, e já também pode ir passando, né, para o próximo estudo. Fica a seu critério aí. Perfeito. Gratidão aí, Flávio, né, pelo estudo que você nos trouxe e pela contribuição aí dos nossos amigos. Eu acho que o item, né, que nós vamos apresentar, ele vai contribuir com isso que você trouxe. Então, acho que a gente vai fazer as nossas colocações em cima desse estudo que vai esclarecer, né, os deveres dos pais. Então, a gente falou, né, com relação ao comportamento dos filhos ou os filhos que têm acabam desenvolvendo alguma patologia psicológica, né, em função aí de uma educação mal conduzida. E no livro, então, Leis Morais da Vida, no capítulo, nos itens 16, 17 e 18, a gente vai discorrer sobre os deveres dos pais
os deveres dos filhos e, na sequência, afinidade e sintonia. Então, eu vou compartilhar com vocês um slide para a gente poder acompanhar um pouquinho aqui o que Joana colocou, né, obedecendo aqui as falas. Só um momentinho aqui. Então, iniciando, né, com deveres dos pais. E ela coloca: por impositivo da sabedoria divina, no homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Isso porque, enquanto o espírito assume, a pouco e pouco, o controle da organização fisiológica, de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e aquisição dos hábitos que nortearão por toda a existência planetária. Então, a importância, né, principalmente, acho que até o Júnior colocou na sua fala, o quão é importante o casal se preparar para a missão que estão assumindo, né, recebendo um filho, e ter essa consciência e saber que, geralmente, na primeira infância, né, onde nós estudamos que mais ou menos do 0 aos 7 anos, onde a gente entende como sendo a primeira infância, que a criança está mais, como se fosse uma massa de modelar, que a gente consegue passar para ela conceitos, sentimentos, uma educação em que isso vai estar impregnado, né, nessa encarnação, para que ela possa desenvolver da melhor forma possível a sua evolução. Então, o quanto é importante, né, a gente falou lá, né, da mãe castradora, da mãe superprotetora, isso, então, é de extrema importância para que a gente possa, na educação dos filhos e também dos netos, agir como, né, aqueles que acompanham a educação de uma criança dentro da família, ter essa consciência. E aqui a Joana coloca, né, como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, deveres que não podem ser postergados sobre pena de lamentáveis consequências. Então, assumir o filho, né, assumir a educação do filho, não deixar para a escola, deixar para o grupo religioso, ou deixar para o avô, para a avó, para o tio, não. Esse é um dever que cabe aos pais, ou, na ausência dos pais, aos cuidadores, mas que vão assumir a responsabilidade da educação desse ser que está chegando. E dando sequência, nós vamos ter aqui os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo o investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Então, aqui entra, né, aquele ingrediente que é o mais importante quando a gente fala em educação, que é o amor. Porque as dificuldades vão existir, né? Faz parte desse processo nosso evolutivo e reencarnatório, que dentro da célula, dentro da família, existem aí grandes conflitos. Porém, se os pais estiverem conscientes desse papel e buscando dentro de si o amor, o direcionamento que vem, né, da inspiração que recebemos, eles vão conseguir
dar cabo a essa tarefa, essa nobre missão de educadores. E continua Joana, os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação, com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais para o feliz desiderato. Então, só ratificando, né, que quando a gente assume essa missão e tem como a nossa âncora o amor, ele vai se fazendo nosso instrutor ao longo dessa atividade. E dando sequência, eu trouxe aqui do livro Educação Espírita, da Heloísa Pires, falando sobre educação, né? Nós estamos falando de amor, falando de conduzir esse novo ser para a vida, e saber fazer isso, que é a grande dificuldade de todos nós, né? E a Heloísa vem nos colocar o seguinte: quando o lindo bebê surge em nossa casa e começa a se desenvolver, o dever de todos os membros da família é auxiliá-lo na sua sociabilidade. Infelizmente, o que vemos é estimular-lhe o egoísmo. Se ele faz malcriações, todos acham graça. Se bate, exige, não empresta os brinquedos, a família se encanta com a sua personalidade forte. Logo, se transforma numa criatura exigente, depois em um adolescente difícil e, finalmente, em um adulto insuportável. De quem a culpa? Dos pais, dos tios, de todos os que incentivavam as tendências inferiores do reencarnado. A finalidade da educação é exatamente desenvolver as tendências boas e eliminar os defeitos trazidos de outras encarnações. Então, aqui, ela vem nos pontuar o quanto é importante os pais, os educadores, né, aqueles que têm contato com essa criança, colocar limites. E o limite é tão importante que, inclusive, ele vai fazer com que aquela criança vá se estruturando, vai sabendo o que pode, o que não pode, e ele vai se definindo como uma criatura que vai ter na sociedade um papel correto. Hoje, nós temos muitos jovens que acabam utilizando de algumas tendências para chamar a atenção. Eles, quando crianças, não tiveram limites, eles se tornam pessoas desajustadas e inseguras. O limite que os pais dão, que os educadores colocam para a criança, ele vai se tornando seguro. É interessante, né, esse tipo de colocação, o quão é importante, né, aquele sim, sim, não, não, né, que o Nélio acabou de colocar na sua contribuição. Então, realmente é muito importante ter as regras, explicá-las, né, não é somente impor uma ideia, impor uma condição, mas é explicar para a criança o que pode, o que não pode, e como se conduzir diante, né, de cada situação, seguindo essas instruções. E, na sequência, vamos falar o seguinte. Joana fala o seguinte, né? Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole. Tem conquistas pessoais, porquanto já trilhastes o caminho da infância, da adolescência, e sabes, de modo próprio, discernir entre os erros e acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar. Não te poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem, desde antes,
do berço com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica, que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. Então, aqui a Joana vem nos dizer o seguinte, que nós sempre estamos amparados, que nós vamos ter sempre ferramentas para trabalhar a educação dos nossos filhos. E ela busca nos incentivar para que a gente olhe o nosso aprendizado, o nosso caminhar, e que melhor do que palavras são os exemplos. E aí a gente vai pensar um pouquinho aquilo que Jung traz, né, falando dos arquétipos. Que são os arquétipos? Né? Ele coloca o arquétipo como sendo a lei natural que rege tudo. Então, se a gente olhar, por exemplo, os animais, né? Quem que ensina o casal de passarinhos a construir o ninho, a alimentar o filhote, e quando esse filhote chega, né, no estágio em que precisa voar, os pais pegam o filhote e meio que jogam fora do ninho. Então, isso é um arquétipo, né? É uma lei que está inscrita naquele ser que ainda não tem consciência, que ainda não tem livre-arbítrio. Mas nós também estamos dentro de um grande arquétipo. O que nós temos hoje, na verdade, né? Quando atingimos esse grau de espírito, nós vamos ter o livre-arbítrio. Mas se a gente conseguirmos serenar a nossa mente, buscarmos dentro de nós as intuições, nós vamos entender e compreender esse papel de pai, de mãe, de educador, e vamos ter nessas leis que regem o universo o nosso direcionamento. Basta que a gente procure com amor essas leis que regem, né? Esses conceitos de educação. E aqui, né, para finalizar esse tópico, eu trouxe também uma poesia de Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que essas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim, como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Bem, falar sobre a educação de filhos e falar sobre a missão dos pais é um aprendizado de muitas encarnações, né? Então, eu queria abrir para que a gente pudesse trocar essas ideias e depois a gente vai falando sobre os próximos temas, né? Então, por gentileza, quem queira, né, contribuir aí com o estudo. É muito bonito esse texto, né, Ilma? E, na verdade, né, as obras básicas, principalmente lá no Livro dos Espíritos, também no Evangelho, fala muito dessa missão educadora dos pais, né? E coloca como uma missão, né?
Mas quão poucos os pais que olham dessa forma, né? E a gente pensa que para um futuro isso vai acontecer, aonde os pais vão fazer um curso, né? Um estudo profundo de como educar corretamente aquilo que não deve ser feito, aquilo que não deve ser falado para o filho, né? Para os filhos. Existem palavras, muitas das vezes, que são ditas que trazem tanta perturbação, né, para a criança, e às vezes até ativa questões mal resolvidas de outras vidas no psiquismo daquela criança, né? Endossa determinadas questões que estão lá no psiquismo daquela criança e traz grandes prejuízos, né? É um trabalho muito importante que as casas espíritas fazem, esse trabalho de orientação aos pais e também o estudo doutrinário para as crianças, né? E às vezes a pessoa, mas tem que deixar crescer. Não, é assim que já dá, que já está falando, já está andando, já tem que trabalhar isso, né? Não tem que deixar crescer, né? Lá no Diógenes, por exemplo, a partir dos 3 anos, as crianças já estão lá no estudo de doutrina espírita para a criança e os pais no salão, estudando a doutrina e procurando entender como educar da melhor forma, né? Mas é bem profundo essa questão que Joana de Anjos está nos trazendo nessa noite, né? O Júnior, eu acho que é oportuno dizer que é o galho verde que a gente consegue conformá-lo, né? O galho, depois de uma certa idade, você não consegue mais, né? Verdade. Eu acho que é importante também a gente frisar, realmente, a missão de educador é uma missão muito complexa, né? Mas acho que vale também o velho ditado, né, que estuda-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, aliás, né? E também estuda e estuda-te. Por que isso? Porque muitas das vezes o filho, ele replica o comportamento dos pais, que por sua vez, na condição de futuro pai também, vai agir daquela forma. Então isso ocorre muitas vezes de forma inconsciente. Então, quando se fala em pai ou mãe caçadora, é lógico que isso não é feito de forma consciente, né? Não é maldade, não estamos falando aqui do lado da maldade, né? Nem da negligência, não é disso que nós estamos tratando aqui, né? Então, é importante, sim, o estudo, mergulhar no estudo da doutrina para poder se reconhecer, poder conhecer os seus defeitos, suas limitações, para que também possa ser o comportamento dos filhos, né? E falando também sobre a responsabilidade, né, que da educação, que é dos pais, hoje o mundo ele está muito dinâmico, onde os pais, o casal normalmente está trabalhando, onde boa parte do tempo os filhos passam longe deles, né? E até eu estava ouvindo uma reportagem falando um pouquinho da questão da pandemia, né, que com a pandemia um pai lá descobriu que o filho come. Falei, nossa, eu descobri que o meu filho come. Por quê? Passa tanto tempo longe do filho que não acompanha o dia a dia dele, não sabe se toma café, não sabe se almoça, sabe se janta, né? Só chega em casa à noite quando o filho está dormindo, né? Então, o que é importante nesse mundo contemporâneo, onde principalmente as mães já exercem um papel muito importante na força de trabalho, e o pai também, né? É que a qualidade do relacionamento é importante. Mesmo que o filho passe numa creche, passe, às vezes, um tempo na escola, às vezes período integral, mas aquele tempo que os pais têm com o filho, que esse tempo seja um tempo de qualidade, um tempo onde se dedique atenção total a eles. Nada de cada um ficar aí no seu smartphone, no tablet, vendo TV. Então, esse momento, mesmo sendo assim uma pequena parcela do dia em que eles passem juntos, mas o filho tem que sentir segurança, tem que sentir apoio e tem que
perceber nos pais um modelo. Então, a qualidade aí conta muito mais do que a quantidade das horas vividas juntos, né? Isso aí. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria só para... tem um ditado que diz assim, quem vai na frente ajuda, auxilia quem vem atrás. E é interessante isso, o Pacheco, você disse realmente isso que você disse, né? A gente precisa crescer, né? Em conhecimento, no autoconhecimento, para que a gente possa educar os filhos, né? Só quem cresce começa a encontrar, vamos dizer assim, condições de conscientemente melhor educar os filhos. É justamente isso. A gente começa, porque a gente teve uma educação muito diferente, né? Muito diferente do que hoje a gente lê em Joana de Ângeles, por exemplo, né? Então, eu lembro dessa questão do modelo psicológico, porque o espírito ele vai herdar dos pais as características da matéria, né? Da hereditariedade, mas não as características morais. Isso é do espírito, mas o modelo psicológico não é uma característica moral, mas inerente ao espírito, mas é um comportamento que se aprendeu, né? Então a gente precisa observar também isso, né? O que tem em mim, que é um comportamento psicológico herdado da educação que eu tive. Ela pode ser boa, construtiva, e outros aspectos não. E isso eu tenho que corrigir para que eu não possa reproduzir na educação dos meus filhos. Por isso, esse autoconhecimento, justamente isso que você disse, Pacheco, esse autoconhecimento é muito importante, né? Descobrir o que está certo, o que está errado, para que eu não possa... Não é errado, né? O que vem, de alguma forma, sendo um algoz psicológico, né? E aí, para que eu não transmita isso na educação dos meus filhos, né? Isso é interessante. Parabéns pela contribuição, né? Eu gostaria de comentar alguma coisa, podemos dar sequência? Gostei muito da poesia. Que ótimo, né? Bem, então, para que a gente possa, né, falar agora do dever dos filhos. Eu trouxe, então, para a gente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar pai e mãe. E nos comentários de Allan Kardec, aqui no início, coloca o seguinte: o mandamento, honrarás a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e é do amor ao próximo, porque não é possível amar ao próximo sem amar o seu pai e a sua mãe. Mas o vocábulo honrar encerra um dever a mais para com eles, o de piedade filial. Com isto, quis Deus manifestar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, a consideração, a submissão e condescendência, o que implica a obrigação de, em relação a eles, cumprir de modo ainda mais rigoroso tudo quanto a caridade ordena em relação ao próximo. Tal dever naturalmente se estende às pessoas que tomam o lugar dos pais e que, por isso, têm tanto maior mérito quanto menos obrigatória é a sua abnegação. Deus castiga sempre de modo rigoroso toda violação deste mandamento. Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los em suas necessidades, proporcionar-lhes descanso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram conosco em nossa infância. Sobretudo, em relação aos pais sem recursos, é assim que se demonstra a verdadeira piedade filial. Por acaso, cumprem tal mandamento os que pensam que fazem um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando de nada se privam? E colocando, né, nessa sequência, Kardec vem dizer que a verdadeira piedade filial
é aceita por Deus. Joana, nesse capítulo, ela vem colocar os deveres dos filhos, né? Então, esse dever do filho é uma lei, né? É uma lei de Deus, em que nós precisamos reconhecer nos nossos pais, primeiro, a oportunidade para que estejamos encarnados, que na maioria eles passam por grandes dificuldades, privações, para proporcionar e dar aos filhos aquilo que eles têm de melhor. Mas a Joana vem colocar também que, em caso de equívoco dos pais ou de algum tipo de privação, não compete aos filhos julgá-los e condená-los, que as próprias leis, né, as leis imutáveis de Deus, vão agir sobre aqueles que não cumpriram com o compromisso que assumiram, mas aos filhos não é dado o direito de fazer esse tipo de análise e censura com relação aos pais. Então, a gente vem entender que quando nós conseguimos amar pai e mãe, a gente desenvolve a capacidade de amor ao próximo. Se assim não for, nós não vamos aprender a nos amar e não vamos amar a ninguém. Então, essas sequelas que existem, né, na formação da família, com pais que não estão devidamente preparados e ajustados, vai fazer com que os filhos também se desestruturem. Porém, existem aqueles que já vêm com uma bagagem espiritual, que nascem em lares desajustados, e são justamente esses filhos que vêm para ajudar aqueles que, apesar de estarem na condição de genitores, serão beneficiados com a chegada daquele filho num grau evolutivo maior. Então, assim, dentro do processo da reencarnação e da formação dos lares, existem mecanismos que nós, às vezes, não conseguimos compreender, mas são justamente os mecanismos de ajustamentos, de coordenação e de evolução mútua daqueles seres que estão dentro daquele lar. Então, a Joana vem colocar, né, e finalizando esse item, em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofereceram o corpo, que te serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que encontres investido. Então, aos filhos, né, sempre a gratidão, o apoio e o cuidado com os pais, né? Seja em qual for a fase da vida, mas esse reconhecimento filial é uma expressão também da nossa gratidão a Deus, né? Da nossa ligação a Deus pela oportunidade da reencarnação e pela oportunidade de ter aqueles genitores que nos acolheram no berço. E aí, o terceiro item, né? A Joana vem discorrer sobre afinidade e sintonia. E a gente fala, mas ela vem falar da doença, vem falar de alguns itens que acometem o ser humano. E aí a gente fala, mas por que dentro desse capítulo, né, que é a lei de reprodução, que a gente veio falar de deveres de pais, de filhos, a gente vai falar sobre essa afinidade e sintonia? Então, vamos entender inicialmente que quando é feito o planejamento reencarnatório, nós já vamos, no momento da fecundação, buscar, né, nas células, né, dos pais, aqueles genes que vão estruturar o organismo do ser reencarnante e com o DNA adequado, talvez para desenvolver algum tipo de patologia que faz parte daquele processo, né? E
E outra coisa, porque senão a gente vai falar assim, olha, dentro de uma família tem uma patologia que passa de pai para filho, nós estamos falando aí de uma hereditariedade como sendo o fator determinante do indivíduo ter ou não ter aquela doença. Então, não é bem assim, né? É utilizado aquele gene, né, que desenvolve uma determinada doença, uma determinada patologia, justamente porque aquele ser reencarnante tem necessidade de passar por aquela experiência. E aqui a gente vai falar também, não só das células do corpo somático, mas nós vamos falar também com relação à formação dos neurônios. Porque nós sabemos que quando as pessoas têm uma baixa tolerância a baixa tolerância, quando explicar melhor, nós todos passamos por momentos de estresse, de ansiedade, alguma coisa assim. Tem pessoas que conseguem suportar um nível de estresse maior do que outras. E isso tem a ver com a complacência neuronial de cada um. Tem uns que conseguem, sei lá, o neurônio aguenta uma tensão até 90% de sua capacidade. Tem seres que vão aguentar até 50%. E aí vão ter uma probabilidade de desenvolvimento de doenças psicológicas muito maiores. E vamos lembrar, e aqui a Joana também veio falar, da nossa sintonia, né? E quando fala de sintonia, ela vem colocar também uma carga emocional que nós trazemos, como, por exemplo, a culpa, que vem de encarnações anteriores. E no estudo que foi feito no Amor Imbatível Amor, quando fala, né, dos algozes, a Joana vem colocar, né, que os transtornos de comportamento que conduz às patologias variadas, entre quais a amargura, que se expressa como força autopunitiva, desenvolve um mecanismo psicótico maníaco-depressivo que, não cuidado ao seu devido tempo, culmina com mal de consequências irreversíveis. Então, esse mecanismo psicótico maníaco-depressivo, hoje é dado o nome de bipolaridade, onde em um momento o indivíduo está, né, numa euforia, numa alegria muito grande, no momento seguinte ele está numa depressão profunda. E se não for cuidado, né, se não houver uma medicação adequada, se não houver um processo de tratamento psiquiátrico, é muito comum o indivíduo chegar ao suicídio. Isso, então, quando o indivíduo tem essa baixa complacência neuronal, né, quer dizer, todos os transtornos, todos aqueles conflitos íntimos acabam sendo exteriorizados pelo aparelho psicológico. Ao passo que, se a pessoa tiver uma complacência somática aberta, a gente faz com que esses conflitos, se não forem elaborados, se não forem trabalhados, eles vão se extravasar pelo corpo físico. E a Joana vem colocar, né, esse capítulo mesmo que o Flávio estudou, dizendo que abrem campo para a instalação de inumeráveis enfermidades alérgicas, dermatoses delicadas, problemas digestivos e respiratórios, com profundos reflexos nervosos destrambelhados ou doenças mais graves. Então, aqui, o que a Joana vem nos falar? Que é tão importante o autoconhecimento, que é tão importante a educação, mas também é tão importante o ser se conscientizar das suas deficiências psicológicas, daquilo que lhe causa angústia, né? Então, assim, não fique isolado, não fique sozinho, não fique sofrendo. Busque ajuda médica, busque ajuda de terapias, mas principalmente busque uma ajuda
naquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, vamos buscar uma base espiritual, porque todos os nossos problemas, eles são espirituais, eles estão manifestados no nosso corpo material, somático, psicológico, né? Seja no aparelho psíquico, seja no aparelho material, mas as dores e as doenças são do espírito. Então, o quanto é importante esse conhecimento e esse desenvolvimento. E aí a gente sabe que uma pessoa que não está harmonizada, que passa por grandes conflitos, que tem baixa autoestima, que entra num campo vibracional negativo, ela vai abrir muitas portas para processos obsessivos. E aí vem uma gama de outras dificuldades que aqueles que estão dentro de uma casa espírita vão conviver, né? Os transtornos, que são os processos obsessivos. E quem atrai, em forma de sintonia, é aquele ser que está desarmonizado. Então, esses estudos, né, são estudos assim tão profundos. E aí, finalizando, eu queria colocar o seguinte, que ela finaliza, né, esse capítulo dizendo: todo acesso decorre em clima de sacrifício. A renovação exige esforço. A liberdade propõe disciplina. A ascensão às vibrações superiores impõe largo estipêndio mental, exigindo permanente sintonia com os pensamentos edificantes e as ideias que fecundam bênçãos. Bem, então agora passando aos colegas, para que possam, né, nos auxiliar aí no entendimento, né, desses dois últimos tópicos. Vilma, interessante isso. E a boa notícia é que a neurociência fala que o nosso cérebro está em constante transformação, para o bem, né, positivamente ou negativamente, que vai depender, como você finalizou, das nossas ideias, né, dos nossos propósitos, da nossa condição emocional. E o perispírito, esse campo energético, que vai sustentar essa constituição do nosso cérebro, né? Essas combinações dos neurônios. Então, e esse perispírito, essa energia, vem justamente do nosso psiquismo. Então, pensar em alegria, pensar em ajudar o próximo, pensar em ser otimista, enfim, pensamentos que elevem, né, as vibrações do espírito, que elevem a emoção, né, o estado emocional, vão contribuir positivamente para a saúde integral, para a nossa saúde integral, né? E o Júnior disse bem, a casa espírita, nesse acolhimento da família, no segundo item, o Ilma, esse honrar pai e mãe, é interessante porque eu fico vendo, Júnior, quando os pais recebem as crianças, o olhar é diferente, né? Não é mais aquela criança que entrou na sala, né? Porque o pai tem uma visão, adquire uma visão diferente no ensinamento, no estudo que ele teve no salão. E assim vai acontecer com a criança que sai para dar um abraço no pai, uma hora que ela ficou ali esperando, né, participando do estudo, ela também já começa a alimentar um outro sentimento pelos pais. E é o que a Ilma falou. Isso lá no final vão ser crianças, adultos que vão honrar pai e mãe, assistir pai e mãe, né, independente de qualquer outra coisa, porque a doutrina nos ensina isso, né? Então, essa participação do centro na família, né, ou a família participando desse ensinamento do centro é fundamental, fantástico, bem lembrado. Eu também gostaria de colocar, só para encerrar a participação da gente, né, essa questão da sintonia, da afinidade que foi colocada também, né? Que assunto interessante, né? E nos faz pensar que
tanto os pais merecem os filhos, quanto os filhos merecem os pais, né? Existe realmente uma relação de causa e efeito entre os pais e os filhos, tanto no seu aspecto orgânico, né? Através da hereditariedade, mas também no seu aspecto psíquico, né? E espiritual. Então, ambos se merecem, né? Não nasceu no lugar errado, não. Nasceu no lugar certo, na casa certa, no momento certo, porque se precisam um ajudar o outro, né? Os filhos ajudar os pais ajudar os filhos, né? Então, essa troca ela é fundamental para o processo de evolução de todos, né? Então, a afinidade aí é nesse sentido também, afinidade espiritual, psíquica, hereditária, né? A gente percebe aí que muitas das vezes a pessoa que tem problemas de depressão e ela diz assim, eu sou depressivo porque meu pai é depressivo, minha mãe é depressiva, né? E não é bem assim, né? A ciência ainda não fechou essa questão com relação à hereditariedade no campo da genética, né? Mas são espíritos que muitas das vezes precisam uns dos outros. São espíritos que têm, às vezes, problemas muito parecidos, muito próximos. Então, por uma questão assim de afinidade espiritual, de necessidade de reparação, encarnam juntos, né? Na condição de pai e filho, né? Então, é importante a gente entender isso e procurar se ajudar, né? Então, o Evangelho no Lar, por exemplo, trabalha nessa direção, aonde a gente passa a observar a dificuldade do outro, a entender melhor o outro, e aí, em família, um dizer sempre para o outro, nós estamos juntos, nós vamos vencer, nós estamos, né, vamos se apoiar uns nos outros, né, nós vamos superar as nossas dificuldades, estamos juntos, não é por acaso, precisando de mim, estou à disposição, e um diz isso para o outro dentro do Evangelho no Lar, dentro da família, né? Mas era isso. Não vou me alongar, mas senão a gente faz uma terceira palestra. E esses compromissos, a afinidade e o compromisso, ele vale lembrar que isso já foi tudo acertado e aceito tacitamente Sim. Pelos envolvidos, né, Júnior? Normalmente não é imposta assim, não, né? Não. Tem um lado positivo, né? Tem assim o lado do resgate, mas também tem os compromissos assumidos e ajuda, né, de espíritos superiores aí que vêm com a missão também de ajudar aí os resgates e as provas, né, de outros tantos aí que necessitam de fazer as reparações, né? Mas é importante frisar que isso já está tudo acertado e foi concordado, né? Nós concordamos com tudo isso, né? Verdade. Acho que se ninguém tiver mais algum comentário, acho que a gente poderia fazer a oração final, né? Então, vamos pedir ao Nélio, né, para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos, né, por estarmos aqui juntos, aqueles que nos assistem, para que a gente possa continuarmos firmes, né, nos estudos. Gratidão. Então, vamos à palavra que resume esse estudo, e não só isso, como os outros, é gratidão, realmente. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade, pelo amparo, pela assistência, pelos conceitos, pelos valores que nós vamos em busca depois desse conhecimento, para que possamos agregá-los em nossa vivência, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, podendo ser pessoas melhores, né? Buscando uma saúde psicológica, emocional, enfim, uma saúde integral. Nós só temos que agradecer a todos, agradecer a Deus por essa oportunidade de trabalho e também de terapia para as nossas almas. Que assim seja, graças a Deus.
Então, desejar a todos, né, uma excelente semana e até a próxima, Muito se obrigado. Deus quiser. Ok. Ótima semana a todos, então. Até a próxima. Muita paz a Boa todos. semana a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.